Boa noite. Quer um conselho para que o ano novo não seja pior do que este financeiramente? Não faça dívidas com cartão de crédito nas compras, nas festas e nas férias, porque o juro do chamado dinheiro de plástico bateu 482% ao ano. De acordo com o Banco Central, os juros médios em operações de crédito subiram 6,2 pontos percentuais de novembro para dezembro. É o maior patamar da história da economia brasileira. Nessa quinta, o governo federal anunciou medidas para cortar juros pela metade até o fim do primeiro trimestre de 2017. Só vendo para crer. Moradores do Madre Gertrudes, em BH, reclamam da buraqueira em um dos acessos ao bairro da região oeste da cidade. Nossa equipe foi conferir. O motorista desvia de um e cai no outro. É um zigue-zague que nem adianta ter equilíbrio, mesmo com a velocidade bem reduzida, todo mundo sai no prejuízo. Suspensão, pneu, amortecedor, tudo vai embora, né? Aí vem veículo grande e os buracos vão só aumentando. O motorista que passa por aqui com frequência sabe definir bem a situação. Vergonhoso isso aqui, ó. Falta de vergonha isso aí, ó. Essa pista toda cheia de buracos que vocês estão vendo é a marginal da Avenida Amazonas, bem na saída do bairro Madre Gertrudes. Motoristas que passam por aqui dizem que de vez em quando a prefeitura até vem ao local e faz o recapeamento do asfalto. Mas não tem jeito. Poucos dias depois os buracos aparecem novamente. O que se repete também é o prejuízo com pneu furado. Lucas sentiu no bolso 2 vezes. A última foi há 1 mês. Estava chovendo e o carro dele caiu num buracão. Ninguém aguenta isso aqui mais não, ó. Olha os carros passando aqui no cantinho aqui, ó. A gente fica chateado, né? A gente vê que não tem nada para poder fazer e a gente fica sempre com a mão atada. Quem trabalha com pneus sai no lucro. O ponto dos buracões conta até com uma borracharia bem em frente. Só gastando pneu, pneu estoura. Uma porcaria, sempre foi isso. E a Sudecap não nos deu retorno. Será liberada neste sábado a LMG 806 em Ribeirão das Neves, que teve a pista tragada por uma erosão que causou uma cratera há 9 dias, onde um caminhão com 5 pessoas caiu. 3 morreram e uma criança de 1 ano está desaparecida. Os tubos metálicos por onde passa a água do riacho já foram instalados. A via lateral que vai receber o tráfego de veículos provisoriamente também está quase pronta. Algumas máquinas ainda trabalham para compactar a terra despejada no local. Seu José mora na região há 40 anos e não vê a hora de voltar a usar o caminho interditado. Sempre sei que vai melhorar, nós estamos precisando, tô dando volta bela jura para ir na casa da minha mãe Neves aí. Saí 8 horas de carro, chegando na casa da minha mãe 11 horas do dia. Motoristas e motociclistas que têm passado por uma estrada de terra que dá acesso ao bairro Monte Verde também aguardam ansiosos a liberação do desvio. Pode melhorar, sim. Vai melhorar um pouquinho, não vai melhorar 100%, né? Segundo o Departamento de Edificações e Estradas do Estado de Minas Gerais, o desvio vai ser liberado neste sábado, inclusive para veículos do transporte coletivo. Agentes do DER devem permanecer no local até que o trajeto antigo da pista seja totalmente reconstruído. O trecho da LMG 806 em Ribeirão das Neves está interditado desde o dia 14 de dezembro. A terra cedeu com a chuva forte e engoliu o asfalto. O motorista de um caminhão que não conseguiu frear a tempo caiu na cratera. Ele foi o único sobrevivente. Outras 3 pessoas que estavam no veículo morreram na tragédia. Uma criança de 1 ano foi carregada pela água e continua sendo procurada pelo Corpo de Bombeiros. Moradores da região esperam que desta vez a nova estrada resista aos temporais. Eu espero que sim, que nunca mais aconteça. O ideal seria a galeria normal, aquela de concreto, né? Essa, eu imagino que não vai aguentar tanta chuva assim não. A Polícia Civil identificou um militar que morreu numa explosão no quarto de um hotel no centro de BH nessa quinta. Ele era segundo tenente reformado da PM. O corpo de Carlos Moura Silva, de 54 anos, foi enterrado nessa manhã no cemitério do Bonfim, na capital. A ocorrência foi por volta de 9 horas da manhã na Rua dos Guaranis, perto da rodoviária. O barulho assustou pessoas que passavam pela região. Segundo o Corpo de Bombeiros, funcionários subiram até o quarto onde aconteceu a explosão e chamaram pelo hóspede que não respondeu. Os militares entraram no imóvel e encontraram um militar morto com o rosto desfigurado. A Polícia Civil fez uma perícia no local do crime e o laudo deve sair dentro de 30 dias.
Uma hipótese levantada por policiais militares é a de suicídio. A Polícia Civil também investiga o sequestro e morte de um jovem pai de família de Santa Luzia, na Grande BH. Ele foi levado de casa diante da mulher e do filho de 4 anos por 2 homens. A família acredita que Lucas não era o alvo dos criminosos que estavam atrás do assaltante de um taxista. A mãe dele está amargurada. Nunca bati no meu filho e recebi uns monstros desses, fazer uma covardia dessa com ele. O desabafo é de uma mulher que, por medo, prefere não se identificar. Ela teve o filho de 23 anos sequestrado e morto. Lucas Lopes Teixeira, de 23 anos, morava neste prédio, onde no último dia 18 foi surpreendido por 2 pessoas que entraram no local dizendo que eram policiais civis. Segundo a família, os 2 homens entraram no apartamento de Lucas, que estava com a porta entreaberta. Aqui dentro, um deles decidiu mudar a versão. Disse que era ex-presidiário. O rapaz estava com a mulher e o filho aqui neste quarto. Ele foi arrastado para fora de casa pelos 2 suspeitos que estavam armados. De acordo com as investigações, a vítima foi acusada pelos criminosos de ter roubado um celular de um taxista, dias antes, na cidade de Vespasiano. Eles estavam rastreando um telefone, pelo GPS, um iPhone, e deu naquele prédio. As pessoas que ele acharam de uma índole mais duvidosa já foram apontando ele como sendo suspeito do crime e dali tiraram ele do apartamento e não foi visto mais. Não temos condições de informar também se ele está envolvido nesse roubo, até porque o próprio taxista veio aqui e falou que ele não tem nenhum tipo de envolvimento nesse roubo, que ele não foi reconhecido por ele. 2 dias depois do sumiço, o ajudante de topografia foi encontrado morto em uma estrada vicinal. Investigadores da Delegacia de Homicídios de Santa Luzia acompanham o caso. Ainda segundo o inquérito, Lucas tem uma passagem pela polícia por roubo em 2013. Já conversamos com pessoas que foram mencionadas no curso das investigações, estamos checando álibis, estamos conversando, tirando fotografia dessas pessoas para fazer auto de reconhecimento através das pessoas que tiveram contato com os suspeitos do crime. A Prefeitura de Juiz de Fora lançou uma campanha para alertar os pedestres sobre os cuidados na travessia de ruas e avenidas nessa correria de fim de ano. A ação foi concentrada no calçadão da Rua Alfield, no centro de Juiz de Fora. Um material educativo foi distribuído para quem passava pelo local. O objetivo da Cetra foi chamar a atenção dos pedestres para os cuidados em ruas e avenidas da cidade, reforçando que todos nós somos responsáveis pela segurança no trânsito. As ruas estão cheias, o comércio está bastante intenso e a travessia ela precisa de ter o cuidado, estimular o transporte público, o transporte coletivo urbano, o táxi, para evitar a concentração, diminuir a concentração de veículos nas ruas e então trazer uma segurança maior, tanto para o condutor quanto para o pedestre. Cuidados que podem fazer toda a diferença e garantir uma volta tranquila para casa. Muita atenção, a questão do uso do cinto de segurança, o farol aceso, isso foi abordado na Blitz junto com a PRE. A intenção é que realmente a gente leve a consciência e a mobilização por um trânsito seguro. A falta de itens obrigatórios de combate a incêndio para condomínios dificultou o trabalho dos bombeiros em um prédio residencial que foi evacuado e teve a garagem interditada na noite dessa quinta, no bairro Sagrada Família, na capital. O fogo começou em um Kia Soul de uma moradora. O carro foi completamente queimado, só restou a lataria. Tudo que estava na parte interna foi consumido pelo fogo. A área onde o veículo estava estacionado foi isolada pela Defesa Civil, porque a laje ficou comprometida parcialmente. A parte de cima do segundo piso do estacionamento também foi interditada. O condomínio foi notificado a manter o isolamento até que seja contratado um profissional habilitado para fazer o reparo, fazer um teste mecânico na laje que foi danificada e só assim depois liberar a área novamente para uso. Moradores dos 3 primeiros andares tiveram que sair dos apartamentos por causa da fumaça. A dona do carro contou que havia acabado de chegar do posto de combustível. A mulher disse que assim que parou o carro na garagem, viu muita fumaça na parte da frente e logo em seguida fogo. A motorista até tentou apagar com o extintor de incêndio, mas não teve jeito e começou a pedir socorro. Muito desespero, mas deu para gritar, deu para correr, graças a Deus não houve vítima, só os prejuízos materiais mesmo. Outros 2 carros foram atingidos. Muitos veículos ficaram sujos de fumaça. Alguns foram retirados da garagem.
Mas eu cheguei tem pouco tempo, então as coisas já estavam mais ou menos apaziguadas, mas foi um susto, né? Segundo os bombeiros, por enquanto não dá para saber o que causou o incêndio. Eles disseram que o trabalho de combate ao fogo foi comprometido por falta de alguns itens obrigatórios no prédio. O prédio ele não possui as medidas necessárias contra incêndio e pânico e por conta disso foi um pouco mais difícil a atuação do Corpo de Bombeiros. A área interditada da garagem continua sem poder ser usada até que seja feito o reparo na laje danificada. Os bombeiros disseram que vão marcar uma vistoria para cobrar do condomínio os itens de combate a incêndio que faltam. A saída de emergência, sinalização e a renovação dos extintores que estão fora de validade. A polícia procura pelo bando que invadiu e explodiu caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil em Lagoa da Prata, no centro-oeste do estado, nessa madrugada. Moradores foram acordados por disparos e pela detonação. O bandido que dá cobertura está no meio da rua, atira e grita. Na agência, outros bandidos continuam atirando e gritam. Na fuga, fogem em 2 carros em alta velocidade. Dentro do banco, muitos estragos. De acordo com a Polícia Militar, 6 homens participaram do crime. Por volta de 3h30 da manhã, os indivíduos fortemente armados ocuparam a Avenida Brasil, próximo à agência do Banco do Brasil, isolaram o trânsito, efetuando disparos, fazendo com que os transeuntes tomassem outro rumo a não ser passar pela frente da agência. Efetuaram vários disparos, arrombaram a porta do Banco do Brasil, arrombaram também 3 caixas eletrônicos, onde foram introduzidos explosivos. Esses 3 explosivos foram detonados. Estas 3 gavetas vazias foram deixadas para trás. Esta ficou toda manchada com tinta vermelha que se solta do compartimento em caso de explosão. Algumas notas se sujaram e ficaram espalhadas. Esta foi a primeira explosão a caixa eletrônico aqui em Lagoa da Prata, cidade com aproximadamente 50 mil habitantes. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do banco, mas as imagens não foram divulgadas para a imprensa. Segundo a polícia, a ação durou cerca de 12 minutos. Seguiram pela MG 170. E a princípio tomaram rumo à cidade de Arcos, de Aparaíba, nessas imediações. Mas as nossas guarnições efetuaram cerco e bloqueio durante a noite, continuam fazendo rastreamento com o intuito de localizar os veículos e seus autores. 6 pessoas morreram num acidente nessa manhã na BR-135 em Corinto, na região central do estado. Segundo a Polícia Federal, uma van e um Gol bateram de frente. Das vítimas, 5 estavam no carro de passeio e uma era passageira da van. O Corpo de Bombeiros de Curvelo foi acionado e 9 pessoas que estavam na van foram socorridas com ferimentos e levadas para hospitais da região. Veja agora como fica o tempo neste sábado, véspera de Natal, em todo o estado. Tempo estável aqui em Minas, mas ainda pode chover no sul, no Triângulo e na zona da mata. Nas outras regiões, o sol aparece entre poucas nuvens, temperaturas em elevação em todo o estado. Na capital, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Os termômetros oscilam entre 18 e 32 em Carmo do Rio Claro. Ficam entre 21 e 31 graus em Santa Bárbara. Em Felisburgo, as temperaturas variam dos 17 aos 32 graus. E em Patos de Minas, mínima de 18 e máxima de 33 graus. No próximo bloco tem uma dica imperdível para quem vai passar pela rodoviária de BH no fim deste ano e começo do novo. Uma paradinha no hall do terminal para conhecer obras de um dos escultores mais famosos do mundo, Rodin. Moradores do bairro Nova Sintra, em BH, reclamam da sujeira às margens da linha de trem, que virou um local de bota fora. Eles responsabilizam famílias que invadiram a área. Tem um pouco de tudo, muita sujeira. É uma mistura de lixo e entulho que a cada dia aumenta de proporção. O bota fora clandestino fica bem na passagem de pedestres e carros, na linha do trem no bairro Nova Sintra. Um telespectador que pediu para não ser identificado filmou a região e disse que o problema está sendo agravado por causa das construções irregulares.
Mas estão sempre construindo, fazendo reconstruções irregulares lá. Sempre que tem um entulho, eles estão jogando lá. E alguns moradores também têm jogado lixo, mesmo o lixeiro passando 3 vezes por semana no local. Disse que além do aparecimento de bichos, o local tem servido para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Conta que já cobrou providências da prefeitura. Eles estiveram lá no mês passado, limparam um pouco, mas a maior parte ainda continua no local. E quanto à fiscalização, eu também já pedi à prefeitura fiscalização em relação às construções irregulares, mas ainda não foi nenhum fiscal da prefeitura no local. E reclama que o aumento das construções irregulares é uma ameaça à segurança na região. Porque a gente sabe que nesses locais que estão sendo invadidos, tem muitos usuários de drogas. A gente vê o pessoal usando, sentado na linha do trem, porque as construções são na beira da linha do trem, e a gente vê sim o pessoal usando droga. A Ferrovia Centro-Atlântica ainda não nos deu retorno. Quem vai passar pela rodoviária de Belo Horizonte nestes dias e também no começo do ano novo, deve reservar um tempinho para apreciar obras de arte muito especiais que estão expostas no Espaço Cultural Tergipe, bem na entrada do terminal. São réplicas únicas de esculturas do artista francês Auguste Rodin, um dos mais renomados do mundo, que viveu entre 1840 e 1917. As 9 peças, originalmente do Museu Rodin e autenticadas pelo Louvre de Paris, fazem parte hoje da coleção da Vallourec. Entre elas estão alguns dos trabalhos mais famosos do escultor, como o Pensador, que se tornou símbolo popular da imagem de Rodin, e o Beijo, considerada a obra-prima dele. Antes de embarcar ou depois de desembarcar, vale a pena dedicar um tempo para viajar nos movimentos e na perfeição das criações de um dos maiores artistas plásticos da história. As réplicas de esculturas de Rodin ficam na rodoviária de Belo Horizonte até 1º de março. E no próximo bloco tem a tradição dos presépios, um orgulho de uma cidade no interior do estado. Moradores de Carmo da Mata, no centro-oeste do estado, expõem a tradição dos presépios em vários locais da cidade. A religiosidade é passada de geração para geração, mantendo viva a história do nascimento de Cristo dentro das casas e em santuários. O nascimento de Jesus Cristo com um toque mineiro. Junto da manjedoura, bois e vacas pastam ao lado de um monjolo, usado para moer milho. O presépio ocupa boa parte da sala da Dona Terezinha, de 81 anos. Primeiro eu ponho aqui, né? Armo aqui, depois eu armo lá na cidade e depois eu vou armando, colocando e pondo mais tábua para poder dar essa distância aqui. A tradição é passada de geração em geração. Este ano, Dona Terezinha teve a ajuda de uma das netas, que quer manter viva a paixão pelos presépios. Bem bonito, desde que a gente era bem novinho, sempre vê ela montando e a gente vai aprendendo. Tem a questão da tradição, da religiosidade, a gente gosta bastante. Os presépios são tradicionais em Carmo da Mata. Vários estão espalhados pela cidade. No Santuário do Carmo, um foi montado ao lado do altar. Foram 3 dias de muito trabalho aqui no santuário. Ao todo, cerca de 15 peças representam personagens históricos, como os Reis Magos e os pastores. Mas se você reparar bem, o presépio ainda não está pronto. É que a imagem do Menino Jesus só é colocado na manjedoura durante a celebração da missa de Natal. Vinícius, que é de Carmo da Mata e estuda Belas Artes na UFMG, é um dos responsáveis pelo presépio no santuário. Só este ano, ele montou outros 4. Eu me percebi nesse papel de poder continuar organizando esse momento e manter essa história viva na casa das pessoas, principalmente as mais velhas, é para mim um motivo de emoção mesmo. Eu fico muito grato por poder fazer isso. Para Dona Geralda, o presépio tem um sentido ainda mais especial. Além da manjedoura, ela reproduz a fazenda onde nasceu. Para ela, essa é uma tradição que não pode acabar. Uma boa parte da minha vida está aqui. Sabe? Então isso aí a gente viaja no tempo, uma coisa que não tem preço.
Vem aí o SBT Brasil. A equipe do Jornal da Alterosa deseja a todos um Feliz Natal. Até segunda.